Bom, a gente vai falar das pandemias que teve durante. Das pandemias que teve no mundo, né? Foram 15, mas a gente vai falar de algumas só. De algumas, porque o vídeo não dá tempo para falar tudo. Vai começar a sua parte. Bom, o cólera, ele Cólera. Cólera, sei lá. Ele matou entre 1817 a 1824 pessoas e alcançou todos os continentes. O ano foi entre 1991 a 2000. Gente, 10 anos. 10 anos. Muita coisa. Bom, aí a tuberculose matou 1 bilhão de pessoas. Muita gente, muita gente. E alcançou 20 países nos anos entre 1850 a 1950, 100 anos. E ainda tem gente que tem hoje. Tuberculose é raro, mas ainda tem. Demoraram muito os estudos. Como nós estamos agora nesse estudo de uma vacina para o Covid, na época deles era muito mais pior, né? A medicina não era avançada como está hoje. Hoje está tendo uma dificuldade da gente, dos cientistas, dos estudiosos, dos médicos, achar uma vacina que combata o Covid. Na época dessas pandemias passadas, era muito mais pior. Teve casos até que tiveram que arrancar pessoas mortas para examinar o cadáver, comparar DNAs, forma de células para que fosse formado remédio para combater. Era tão difícil que tinha que atender as pessoas no meio da rua, porque não tinha hospital que aguentasse tanta gente. Tinha também a gripe espanhola. É um fato que a gente vem estudando esse Covid de hoje. Ele tem uns sintomas parecidos com a gripe espanhola, onde até os animais usavam máscara, como a gente está usando hoje. Eu venho estudando, os animais eram o transmissor. Hoje a gente considera o Covid uma criança. Em muitos casos foram nos outros países, porque a gente está vendo que o Covid está pegando crianças, adolescentes, adultos e idosos. Mas teve um estudo antes que a criança seria o transmissor do adulto no Covid. E no tempo da gripe espanhola, os animais também eram transmissor. Até tem fotos até aqui, ó, em que o gatinho e o cachorro desse aqui tá com a máscara. Eles estão de máscara também, como a gente tá usando hoje. E eram os mesmos sintomas, com infecção pulmonar, infecção respiratória aguda, febre alta. Eram os mesmos sintomas. Isso foi em 1918 que a foto foi divulgada, essa foto aqui. E eu tava pesquisando sobre essa doença aqui, a peste buboniana. Bubonica, sei lá. Que chama peste bubônica. Aí eu vi que dizia que começou na China, aí uma pessoa pegou e foi para o continente europeu, que foi lá onde se espalhou, e na China acabou. Então, se você pesquisa tal doença, de onde foi que surgiu, nunca diz. Aí você pode pesquisar qual doença você quiser, que nunca diz onde foi que começou, como foi que começou, porque é um mistério, sabe? Não tem como. Aí eu tava vendo um vídeo que dizia que a China queria dominar o mundo. Eu não acho que isso é verdade, mas dá medo, por causa que tinha até uma foto de um médico chinês segurando o planeta. E era montagem, mas dava medo. Como que eles quisessem abarcar o mundo, é o que muita gente tem na cabeça hoje. Que a China produziu o Covid, mas sem ninguém ter certeza, né? Se foi um vírus que foi produzido em laboratório, que foi soltado naquelas feiras dos animais, ainda não se tem uma prova concreta sobre isso. Então nós tivemos também a peste negra, misericórdia, que eu tenho até medo. Essa mesma doença. A peste negra.
a peste negra, ela chegou ao país, uma única pessoa só dentro de um navio. Era um navio tipo assim, pessoas que vinham fugindo de alguma guerra, de algum país para procurar abrigo em outro. E uma só pessoa, ele sentiu febre dentro desse navio. Uma única pessoa que vinha de lá, do mundo da China também, sentiu a febre. E dessa febre, a peste negra tem como característica as partes do corpo. Elas morrem, elas secam. Chega, me arrepiei falar isso. Seca a parte do corpo e a cada dia vai amofinando, vai se acabando. Não mata na hora, vai secando as partes do corpo e caindo. E quando hoje, a gente, pelos estudos que a gente tem, a gente pode ver que é como se fosse o tétano. Diz fulano, levou um corte, teve o tétano. Foi obrigado a amputar aquela perna. A peste negra era assim, não era o tétano, mas a parte do corpo onde ela pegava, tem fotos e relatos em que os dedos das mulheres caía tudo, dava aquela doença, caía tudo. E ainda hoje se tem boatos de que na China parou mais o Covid, mas já tem sintomas de 3, 4 pessoas com a peste negra. E também eu fiquei assustada, porque eu falei até isso pra mãe. Eu via essas doenças, diziam, matou bilhões. Teve um aqui que eu tô dizendo, matou bilhões. Que foi essa doença aqui, ó. Eu já vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. A gripe H1N1. Foi essa. Nós tivemos também a... Aqui, ó. 1 bilhão de pessoas mortas. Aqui. E eu fiquei assustada. Eu falei, meu Deus, eu tenho muito medo do coronavírus alcançar isso. Aí temos também há 102 anos a pandemia da gripe espanhola. Meu Jesus amado, tenha de misericórdia. A gripe espanhola, a pandemia deixou marcas também nas cidades do Vale do Paraíba no ano de 1918. O Vale do Paraíba, que diz a Paraíba Cajazeira, esses lugares onde mais o Covid está hoje. Patos, a Paraíba está em Patos na Paraíba, o Covid está concentrado lá dentro, com vários casos a cada 24 horas. Lá também foi na Bahia, teve um estudioso na Bahia que estudou a gripe espanhola, muito, que eu não sei falar o nome dele, que é inglês. Ele estudou cada detalhe da gripe H1N1 e passou mais de 3, 4 anos para poder se surgir uma vacina que hoje a gente toma, a gripe A, H1N1. E hoje eu tinha campanha para tomar e nem tomei. Mas vai tomar não, você não vai no hospital nem por enquanto. Então, essas pandemias foram 15, minha gente, e nós temos mais relatos de que futuramente possa ser que venha mais. O vírus da gripe espanhola era súbito de outro que hoje é conhecido também como H1N1. A gripe espanhola é conhecida como esse vírus de hoje. A gripe A, H1N1. A primeira vez que a gripe poderia causar a morte. Estava com os mesmos sintomas do Covid, era coisas pouquíssimas diferentes. E matou 50 milhões de pessoas. E é tanto que hoje, para o Covid, a gente toma essa vacina H1N1, porque não tem outra. Nós chamamos da gripe, né? Da gripe, H1N1. para fortalecer o organismo, para que não dê gripe. Para que não dê gripe. Mas não funcionou muito. Na época de há 102 anos atrás, eles tinham as quarentenas também. Foi como foi observado. Para parar aquela doença, uma médica ficou estudando. Ela via casos de pessoas em que caía na rua, já caía morto. Entrava no comércio, já tinha gente. Ela percebeu que a infecção estava sendo através do humano. O que é que ela fez? Um isolamento social, igual a gente está hoje. E eu descobri um vídeo que eu vi o porquê do isolamento social. E é assim, você pense em você numa casa. Você tem 5 pessoas morando com você e só tem um banheiro. Todo mundo dá dor de barriga e vai pro banheiro, só tem um. As 4 que sobraram vão ter que fazer cocô no chão. É a mesma coisa
da quarentena. A quarentena serve para não esgotar os hospitais, porque se esgotar vai ter gente que vai morrer porque não tem onde atender. E é por isso que tem que ficar em casa para não pegar e acabar morrendo. E tem hospitais do Pernambuco que já estão esgotados. Então, é chato, né? É triste. Essas daqui foram as pesquisas em que a gente fez, em que a gente estudou, em que eu vinha estudando também. Nós tínhamos hospitais cheios na época. Aí tinha, além do isolamento social, tinha aqueles internados ao ar livre. Na Itália foi colocado muitas camas no meio daquele pátio, um pátio grande numa rua, avenida. As camas ficavam ao ar livre, porque dentro do setor fechado, tipo um quarto de hospital, o vírus ali ele ficava preso. Quando se abria a porta, saía fora. Misericórdia, Senhor. Aí foi botada as camas dos doentes, que tem aqui a foto, não dá para ver bem, porque são em preto e branco. A cama dos doentes ao ar livre, a respiração deles saía para fora. E ali até os animais pegavam. Então nós fizemos um estudo bom sobre essas pandemias. Muitas não dá para falar das 15 que nós tivemos no mundo, que foram mundial, global, mas temos algumas que a gente estudou para passar para vocês. E onde essa médica da Bahia, na época da gripe H1N1, ela ficou percebendo como as pessoas estavam morrendo rápido, como estavam adoecendo rápido. Cuidava de um caso hoje, amanhã já triplicava esse valor de pessoas. Aí ela optou pela quarentena, essa que nós chamamos, tem até um nome em inglês que ele chama lá, que eu não sei dizer, o isolamento social. E andavam-se as famílias, até com os cachorrinhos, os gatinhos, com a máscara, como a gente anda hoje. Aí é onde muita gente diz assim, meu Deus do céu, isso é fim de mundo. Não. Não é fim de mundo ainda. Nós ainda vamos viver muito para que chegue o fim do mundo. Muitas doenças terríveis, destruição, essas coisas. Aí você vem e fala, mas só tem um caso aqui em Santa Terezinha, não precisa se preocupar. Precisa, porque tem que ficar na quarentena para você não pegar e ser 2 casos, aí depois 3, e depois 4, por causa de pessoas teimosas que saem de casa e que não prestam atenção. Que a gente tem que pedir para que cada um fique em casa, né? A gente que pode sair. Os exames eram feitos. A gente hoje tem esses aparelhos que detectam o coronavírus de longe, né? A temperatura do corpo, sei lá. Mas na mulher, eles sempre investigavam assim no peito da mulher. O lado em que o pulmão chiava, essas coisas. Era tipo um exame. Tem até foto de mulher que ria, ó. E isso passou anos. 300 milhões de pessoas morreram em graça desse vírus. Para você ver. Então, Andressa, eu acho que tá bom que nós falou, senão não vai dar nem para passar para tua tia, que vai ser muita coisa. E quem quiser uma aulinha com a gente dá, né, Andressa? Porque nessa quarentena nós estamos paradas só estudando. E eu tô com tipo uma biografia que a gente tá fazendo essas quarentenas da gente estudando esses assuntos que a professora tá passando. E também para que a gente esteja preparado para se vir misericórdia, tá repreendido. Não. Despeça de tia. Tchau, tia. Tchau, todo mundo.